Olá, meu nome é Sara Maestro, eu sou psicóloga e neuropsicóloga e atendo no Instituto do Cérebro. Eu vim aqui conversar com vocês hoje a respeito do transtorno do espectro autista, o TEA. Vocês já ouviram falar desse transtorno? Ele geralmente é percebido durante a infância, com alguns comportamentos que não estão dentro do que a gente chama de normal, padrão, dentro da curva do desenvolvimento infantil. O autismo, antigamente, ele era tratado como uma psicose, ele entrava em alguns transtornos psicóticos. Não se tinha tanto conhecimento sobre os comportamentos dele, as dificuldades e as habilidades, e por isso que ele era tratado como uma psicose. O diagnóstico do autismo, ele é clínico, então a gente se baseia nos relatos dos pais, que acompanharam o desenvolvimento dessa criança para entender esses atrasos que eu citei, e também na observação dentro do consultório. A maior parte da análise da nossa avaliação é baseada em observação clínica. Como assim? Eles geralmente podem não apresentar uma dificuldade cognitiva. E aí, o que na avaliação, se a gente se pautar só nos dados quantitativos, pode passar desapercebido. O que é quantitativo, então? Só para vocês entenderem. É quando a gente se pauta em médio, médio superior, superior, deficitário ou limítrofe. Essas classificações que a gente usa nos exames podem estar dentro da média no autismo. O que vai diferenciar, então, a nossa análise? É entender o desenvolvimento dessa criança, os comportamentos dele em sociedade, como ele se comporta, como ele fala, como ele reage a algumas situações e se atentar nos fatores biopsicossociais. Então, o que a gente tem que pensar quando vai falar de um critério diagnóstico num autista? Ele tem que ter tido algum prejuízo de linguagem. Prejuízo de linguagem não necessariamente é falar errado, não conseguir falar, então pode ser não entender algum assunto, alguma comunicação, não ter a compreensão do que foi dito para ele. Pode ser ecolalia, que é a repetição de uma palavra ou falar alguma coisa sem função. Então, pensem nisso, é um prejuízo na linguagem, não ter alguma entonação, não necessariamente um atraso na fala. O atraso na fala é muito comum em pessoas dentro do transtorno do espectro autista, mas não é o único critério, mas não é a única dificuldade do processo linguístico que pode aparecer. Outro critério diagnóstico do transtorno do espectro autista é interesses restritos e comportamentos estereotipados. O interesse restrito durante a infância pode ser visto em crianças que gostam muito de carrinhos, dinossauros, e aí eles sabem todas as marcas dos carrinhos, sabem todos os nomes do dinossauro. E a mãe fala, nossa, meu filho sabe tudo de dinossauro, olha que legal. Mas isso pode ser um sinal de uma característica ou um traço autístico de hiperfoco. Então, é importante se atentar a esse comportamento também. Comportamentos repetitivos e estereotipados podem ser comportamentos de brincar de uma determinada forma, sempre igual. Então, eu sempre pego os carrinhos e, em vez de movimentar eles assim, conforme a estrada, eu enfileiro esses carrinhos. Ou eu posso pegar as colheres e enfileirar as colheres. Então, esse comportamento repetitivo pode ser visto na brincadeira, mas também pode ser visto em alguma mania. Então, ele sempre tem que fazer daquele jeito, aquele comportamento, como se fosse um ritual. Então, isso é um comportamento repetitivo. Mas o mais importante de todos esses critérios que eu citei é a dificuldade da interação social. Ela é que vai diferenciar o transtorno do espectro autista de outros transtornos do desenvolvimento global. A dificuldade da interação social vai impactar no estabelecimento de vínculo com os familiares, no estabelecimento de vínculo com outras crianças e no estabelecimento de vínculo na sua vida social, no trabalho, em qualquer outra atividade. Então, é importante se atentar a uma criança que não percebe quando está sendo intruso ou inconveniente em algum sentido, não percebe quando a mãe está muito triste ou está chorosa e a criança continua com o mesmo comportamento, ou não tenta acalentar a mãe, ou uma criança que geralmente não vai interagir com as outras crianças, não tem essa iniciativa de pedir para brincar com outras crianças. Esses comportamentos podem ser observados durante a infância. Por que é importante prestar bastante atenção nesses comportamentos que eu estou citando e nos comportamentos que eu vou correlacionar nos próximos vídeos? Porque o diagnóstico precoce em qualquer transtorno no desenvolvimento infantil é muito importante. O desenvolvimento infantil é uma fase que a gente está em expansão imensa das questões cerebrais, da neuroplasticidade cerebral. E aí é onde a gente está num aprendizado absurdo.
Se a gente perde um pouquinho dessa fase para aprender um comportamento adequado, para conseguir adequar essa criança socialmente ou reverter algum atraso, você está perdendo um tempo muito valioso. A gente sabe que a neuroplasticidade vai pro resto da vida, então eu consigo aprender alguma coisa quando adulto. Então, se vocês conhecem alguém ou sabem de alguém que tem algum traço autístico, alguma dificuldade no desenvolvimento infantil, não se omitam. Não deixem de procurar um especialista. A gente está à disposição para esclarecer qualquer dúvida. Se vocês têm alguma sugestão também ou conhecem algo semelhante, deixa aqui embaixo nos comentários, escrevam pra gente. Vai ser um prazer responder e ajudar vocês nesse processo. Um beijo, até a próxima!